linha do tempo do Neymar? Comecei pelo Corinthians, agora estou falando do Neymar. É tanta coisa, né? Mas vamos... Beleza, já que estamos falando do Neymar... Vamos de Neymar. Vamos de Neymar. Qual é a linha do tempo do Neymar? Neymar sente no jogo contra o Bragantino e pede substituição. Nesse jogo, quantos minutos ele jogou? Coloquei aqui. Ele jogou 76 minutos, certo? Então, esse foi o domingo do Neymar. Aí, ele recebeu folga. Segunda, terça, quarta. Foi para o Carnaval, como a gente viu nas imagens. Na sexta-feira foi convocado. Quinta ou sexta, gente? Não foi sexta? Sexta-feira dentro... não, foi quinta-feira. Essa foi dia diferente. Quinta-feira. Nossa, eu sempre tenho na cabeça Eu também estou sexta. acostumado com essa coisa da sexta-feira, mas dessa vez foi numa quinta. Então, aí foi convocado, certo? Na sequência. E aí ficou no banco. Então, o que acontece, né? Ele sai no jogo domingo, aí ele tem folga junto com todo o elenco do Santos. Segunda, terça, se reapresenta. Na quarta-feira, no período da tarde. Quando ele volta, passa por testes. Ele não participa dos treinos normais, né? Treino, né? O coletivo, enfim, a preparação para o jogo. Ele fez trabalhos mais internos, exatamente buscando essa recuperação. E aí, na sexta-feira, quinta-feira, tem a convocação. Mas já se sabia, por todo o esforço, né? Que mesmo com todo o esforço que estava sendo feito para que o Neymar se recuperasse, já tinha aquela ideia que ele não ia conseguir jogar. E até tem uma matéria do Globo que fala um pouco desses bastidores, né? Do equilíbrio ali, olha. Ele tem um desconforto, então ele tem que ser poupado nesse jogo, que é o jogo mais importante do ano no Santos, né? Que seria, já que o contrato do Neymar é curto, a única possibilidade, né? Caso ele saia no meio do ano, a única possibilidade do Neymar comemorar um título seria o Campeonato Paulista. E aí ele fica no banco, de uma certa forma, meio poupado, mas até o Caixinha falou, olha, não tem a ver com a seleção brasileira, tem a ver que ele tinha um desconforto, eu não queria que ele corresse o risco de se machucar, mas se confunde tudo muito aí, porque são, né, os elementos aí se misturam. Em relação ao Carnaval, que eu acho que é o que mais pega para o Neymar, talvez, obviamente o fato de você ter uma folga e assistir a um desfile não vai piorar o seu edema ou a sua contratura grau 1, mas também não vai te ajudar numa recuperação mais fácil. Mas se ele ficasse, até o Luiz estava falando aqui hoje de manhã, mas se ele ficasse de madrugada jogando videogame, tivesse um sono abalado também, porque eu não sei se o Neymar bebeu álcool, por exemplo, na Sapucaí, porque o álcool também atrapalha, obviamente, a recuperação física, né, a recuperação muscular. Então, em casa, ele poderia também afetar o sono fazendo um churrasco, entre outras situações. Não sei também se a presença do Neymar na Sapucaí tem obrigações publicitárias. Que o Neymar é isso, ele é cheio de compromissos publicitários. Então, de repente, ele também precisou se deslocar ali porque tinha patrocinadores envolvidos. Então, tem muita coisa para a gente questionar. O ponto é que acho que o que mais pega e incomodou, sim, algumas pessoas no entorno do Santos não foi nem o fato do Neymar não jogar, mas a presença da Sapucaí que dá aquela ideia que pode estar errado ou não, né, da falta de comprometimento, que a gente cobra tanto do Neymar, e às vezes a cobrança é fora do tom, sim, mas se fala, o Neymar está como fisicamente? Gênio, a gente sabe que ele é um craque, mas como é que tá? Como é que ele voltou? Como é que vai ser a recuperação? Mas tinha um ponto que era muito importante também, e ele era muito cobrado, que é o comportamento. Então, seja por necessidade comercial ou não, eu acho que o que mais incomodou foi isso. Se ele tivesse jogado e não tivesse machucado, não teria causado desconforto. Mas como já se sabia que ele tinha essa lesão, aí acaba gerando um desconforto, sim. Acho que o primeiro ponto aí é que a gente não pode esperar que algo envolvendo o Neymar tenha pouca repercussão, né? Até porque ele ajuda na divulgação. Né? Essas fotos aí que a gente está publicando, não sei se é as mesmas, mas fotos desse momento o próprio Neymar publicou nas suas redes sociais. Ele não escondeu de ninguém que foi ao camarote. Não tem nem como, né? Quando ele vai a qualquer lugar, é um evento, né? Então, assim, que isso vai entrar para um debate público depois que a gente vê essa imagem do Neymar no banco, as comparações vão ser feitas. Se elas são justas ou são injustas... Eu vou te falar, Barreto, eu vou antecipar. Eu não vou misturar os assuntos, cara. Ele estava de folga, na folga a pessoa faz o que bem entender e arca com as consequências das suas decisões. Deixa eu te contar um caso para a gente... Não, deixa eu só terminar assim. Eu, Eric, não vou misturar as estações. Não vou mesmo. Ele tinha direito de estar na folga a pessoa faz o que ele quer e depois ele é cobrado pelo empregador dele da forma que tem que ser. Como eu não gostaria de ser cobrado na minha folga se eu estivesse fazendo algo, se eu no dia seguinte aqui me apresentasse sem condições de trabalhar, eu seria cobrado pelos meus chefes porque eu fiz aquilo.
Fim de papo, entendeu? Eu não vou ficar misturando as estações. É que no jogador É que não de é futebol... misturar, né? É a sequência. É. Não, mas é porque o jogador de Mas ele futebol... estava de folga, ô, Joana, Não, não eu é o concordo. horário Ele não do é trabalho cobrado dele. só sobre chefe, né? Pelo chefe. Ah, tudo bem. Tem o torcedor Tudo que paga bem. ingresso e vai ver jogo. Então, amplia realmente o campo do debate. O caso que eu ia te contar, para pegar essa sua frase do o cara faz o que quer na folga, é o seguinte. O Plata, do Flamengo, esteve na Sapucaí no sábado, né? E um amigo meu que também estava na Sapucaí ouviu de um torcedor do Flamengo que estava lá do seguinte, aí, ó, já está na gandaia. E aí É a respondeu questão o da seguinte, imagem, Eric. Não tem a ver. ele Eu falou concordo assim, com Não, eu você. entendo, eu Aí, entendo. nesse caso, ele falou assim, mas parece que ele jogou bem hoje, né? O Plata tinha jogado naquele dia contra o Vasco e só vai voltar a jogar contra o Vasco na próxima quarta-feira. Mas o Ele erro vai está ter em quem? Contra o Fluminense. Jogou contra o Vasco, vai jogar contra o Fluminense. O erro, nesse caso, para mim, está no torcedor que está Exato, cobrando algo que não exato, tem influência exato, nenhuma no jogo. exato, É achar assim que exato. também o jogador tem que ser um escravo de comportamento. Assim, eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou fisiologista e eu não tenho informações ainda do nível da lesão do Neymar. Por exemplo, para dizer se ele Ninguém vai a um tem, camarote, prejudicaria ou não prejudicaria a recuperação dele. Então, eu acho que a gente tem que ouvir Esse é o ponto. quem está perto do Neymar. Médico, fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico. Isso atrapalharia ou atrapalhou a recuperação dele? Sim. Então, o Neymar fez errado. Esse é o não. ponto. Então, o Neymar não fez errado. Eu acho que esse Eu é o agora há ponto. A pouco- gente está elucubrando sobre imagens e sobre fatos, sem ter profundidade Acho que tem só um pontinho aí. das informações completas, entende? Só tem um ponto que me parece que não é precipitado. Lesão precisa de repouso. E na Sapucaí ninguém repousa. Então, Não mas tem mesmo- jeito. Mesmo Olha a você estando informação num que eu acabei de camarote, receber Fica aqui. muito tempo em reservado. pé, passa a noite Bom, toda acordado. olha a informação que eu acabei de receber. O Neymar foi ao camarote na segunda. A convocação foi na Quinta-feira. quinta-feira. A informação de uma fonte grande na CBF acabou de me escrever. Quando o convocamos, ele estava 100%. Nosso DM só foi informado que ele teve um desconforto e que seria poupado ontem, no dia do jogo. Ah, sim. Agora vamos acompanhar a evolução durante a semana, é isso. Porque tem uma nota que já foi publicada pelo Globo e também pelo UOL, duas notas diferentes, evidentemente, mas com conteúdo similar. Sim. De que a CBF teria convocado o Neymar sabendo que ele seria poupado. Então, essa informação aí vem Rebate, né? meio como um desmentido, né? Vem para rebater essas notas. Então, assim, se na quinta-feira a informação para a CBF era de que o Neymar estava 100%, ele no camarote podia estar. A não ser que o Santos tenha mentido para a CBF. Ou porque tenha o jogo foi no omitido. domingo, né? Ou tenha omitido. O jogo foi no domingo. Não, mas o que eu quero Mas dizer é ele o não seguinte, saiu ele foi ao sentindo. camarote na bom. segunda. Aí o Anterior à Santos teria convocação. mentido para a CBF antes Omitido. da... Eu não vou dizer mentido, mas omitido. Ele não teria dado a Não informação teria correta. dado a informação completa para a CBF, porque assim, se na segunda-feira ele estava no camarote e a convocação foi quinta, e na quinta a CBF tinha informação de que ele estava 100%, a ida dele ao camarote não tem impacto nenhum. A representação do Santos foi na quarta de tarde, né? Provavelmente Isso. ele foi reavaliado nessa representação. Na nota do UOL, tem que a CBF só teria ficado sabendo na quinta-feira, mas agora o Eric está com a palavra da própria CBF dizendo que não. Que quando ele foi convocado, a informação era de que ele estava 100%. Mas que a CBF só teria sabido no domingo que ele não... Nosso DM só foi informado que ele teve um desconforto que seria poupado ontem, no dia do jogo. A nota do UOL diz que na quinta-feira a CBF, depois da convocação, já teria essa informação. Um detalhe rapidinho, Barreto, sobre essa questão. Assim, é claro que o jogador de folga, a questão do faz o que quer, né? Eu acho que ela é muito relativa, porque eu acho que isso é inerente a todas as profissões. É que o Acho jogador que a profissão do jogador precisa de futebol, do corpo para desempenhar em alto rendimento. mas vou dar um exemplo nosso aqui. Né? Vamos supor que eu saia daqui de uma redação sem voz. Já aconteceu isso uma vez. Aí, no dia seguinte, eu tenho que fazer o Seleção Sport TV ou o próprio Redação. Eu vou fazer alguma coisa na segunda-feira à noite que vai afetar a minha voz? Vou tomar gelado? Vou pro samba, gritar, cantar? Vou ver um jogo da minha casa, de um outro esporte, vou gritar por um time? Não vou fazer isso. Vou tentar me resguardar para chegar no dia seguinte e me apresentar em condições de falar, a gente trabalha com a nossa voz, com a nossa imagem e tudo aqui. Ou então eu não vou ver um jogo que no próximo dia eu tenho que comentar sobre o jogo. Isso tudo o meu empregador pode me cobrar. E acho que faz parte do Santos fazer isso também.
E só que no caso do jogador de futebol, existe a paixão envolvida. Você citou bem o caso do Plata, e eu não estou aqui corroborando, dizendo que está certo ou que está errado. É algo que ele tem que lidar pela expectativa que existe, pelo tamanho que ele tem, pelo talento que ele tem. Infelizmente aconteceu, da lesão não ser curada. A gente não sabe se a ida ao camarote teve alguma influência nisso ou não teve. Daqui a alguns anos, provavelmente, ele pode se manifestar sobre isso. Daqui a algumas semanas, ele pode se manifestar sobre isso. A gente já viu casos parecidos em outras épocas com outros jogadores que também se manifestaram e falaram sobre o tema. Agora, eu tenho certeza, eu tentei me colocar ontem durante o jogo no lugar do torcedor santista. Tentei fazer isso. E a minha primeira sensação foi de extrema frustração. De você ver o cara que você sabe que pode fazer a diferença fora de combate no banco de reservas. No jogo mais e alguns importante. dias anteriores ele estava fazendo aparições em um evento público que ele mesmo fez questão de divulgar. Então, essa cobrança não dá para fazer beicinho, não dá para dizer que não vai acontecer, porque ela vai acontecer. É inerente à profissão que ele escolheu e ao tamanho que ele tem. Teve até uma comparação usando o Hulk fazendo tratamento em casa com o Neymar. Estando no Sambódromo. Era Hulk se tratando durante o carnaval e Que Neymar... não jogou também final de semana. Não jogou final de semana. Mas o recado que ele passou foi diferente. Não, estou aqui tentando. Né? Eu não acho que... Para tentar deixar claro, né? Eu não acho que o Neymar deva tratou ser... também. Levou o fisioterapeuta para o Rio de Janeiro. Sim. Teve essa parte toda de cuidado. Então, o fato de ele estar na Sapucaí, como o Eric pontuou bem aqui, ele não é definitivo. Não significa que isso prejudicou o Neymar. Eu não tenho as informações todas para criar Não, concordo. uma tese Mas, completa. Mas assim, ver o Neymar na Sapucaí durante um processo de recuperação causa estranhamento, certo? Esse estranhamento me parece mais natural. Esse jogador não está em recuperação. Estranhamento porque ele não jogou ontem. Se ele tivesse jogado ontem, a imagem dele no camarote segunda-feira não ia causar estranhamento nenhum. Mas também não acho errado. O quê? As pessoas estranharem ao ver o Neymar no banco, se lembrarem de que ele esteve na Sapucaí e falarem, bom, será que uma coisa não atrapalhou a outra? Mas é que eu acho que a gente sempre é muito prático nisso, entendeu? A gente associa rapidamente uma coisa a outra sem ter as informações todas. E isso é que eu acho que é o problema. Desculpa, assim, a gente está com visões diferentes sobre o mesmo tema. Para mim, o que é injustificado é o julgamento imediato. Ah, olha lá, foi para Sapucaí e não jogou. É isso. Mas apontar as duas coisas e levantar uma dúvida me parece bastante razoável. Não, a gente está falando exatamente Fez bem ao Neymar e a imagem, Sapucaí? Né? Pode ter feito mal? Acho que é uma pergunta que Então, mas quando você levanta essa dúvida, você, querendo ou não, você está induzindo ao tema. Aí é algo mais, assim, é algo mais profundo. Porque a gente pega a figura do Neymar, a gente tem que analisar o quadro todo. Porque se fosse um outro jogador que não o Neymar, talvez... Se o Hulk tivesse no camarote, mas como eu acho que o julgamento seria um outro julgamento, por exemplo. Que não tem nada a ver com isso, já teve um torcedor apontando para ele, olha aí, já está na gandaia. Que gandaia, gente? Ele está vendo um desfile de escola de samba. O cara não sabia nem se ele estava bebendo, se ele estava... Exatamente. Não sabia de nada. Eu não gosto desse imediatismo, sabe? Eu não gosto. Eu acho que... Mas eu acho que a gente poderia... Aí, por isso que eu digo que é algo mais profundo. Exato. A gente poderia viver numa sociedade em que levantar uma dúvida não significa fazer o julgamento O problema negativo. é que essa dúvida ela já leva ao julgamento. Na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas, dúvida... Barreto. É só você ver o que está acontecendo nas redes sociais e tal. Nas redes sociais o julgamento é imediato. Exato. Mas assim, a gente não pode se privar, até como jornalistas, do exercício da dúvida. Olha só, Neymar não jogou. Estou lembrando aqui que ele foi a Sapucaí. Uma coisa interferiu na outra, o Departamento Médico do Santos pode se pronunciar, como já, por exemplo, o presidente do Santos está fazendo aqui em nota publicada pelo GE. Se ele tivesse a mínima condição, estaria em campo. Peraí que eu vou ter que parear de novo. Já estou lendo aqui o conteúdo. Na verdade, a defesa do presidente do Santos é em outra linha, né? Na linha de que o Neymar não fez corpo mole, não ficou no banco porque... Né? Isso eu tenho certeza que não também. Se ele tivesse mínima, condições, ele teria jogado. A gente sabe. Mais do que ninguém, ele queria estar em campo ontem. Ele escreveu sobre isso. Mas o Departamento Médico do Santos, por exemplo, poderia se pronunciar e dizer, olha só, o Neymar tem ido à avenida, não interferiu em nada. Eu acho que em aí casos foi uma como dúvida esse, que foi levantada. A comunicação clara é a melhor saída para todo mundo. É a melhor Inclusive do problema, né, Eric? Porque está sendo muito tratado com o termo desconforto. Que, aliás, não é uma exclusividade do Santos, né, Joana? Não. Os clubes, de uma maneira geral, eles têm omitido esse tipo de informação, né?
É verdade. Inclusive tempo de recuperação, a gente em muitos casos a gente não sabe exatamente o problema do jogador. Antes a gente falava-se com mais clareza. Exato. No caso do Neymar, por exemplo, eu escutei de 2 pessoas diferentes do Santos 2 termos diferentes. Edema na coxa e o estiramento grau 1, que aí sim já seria uma lesão. Mas é o que eu falei, tem uma preocupação muito grande de usar nessa terminologia, e aí foi tudo muito, como se diz, não usaram os termos técnicos, clínicos, e assim, é um desconforto. E aí dá margem para imaginação, mas qual é o tamanho desse desconforto? Quanto tempo de recuperação? A gente não tem certeza de nada. Eu concordo com o Eric, eu acho que o jogador ele estava de folga, ele tinha o direito de fazer, ele podia fazer um churrasco na casa dele, receber amigos, ou ir na Sapucaí, não é esse o problema. O que atrapalha muito claro que é a imagem do Neymar, o histórico do Neymar, que em outras situações ele já causou um desconforto em outros clubes, de estar se recuperando de uma lesão e, de repente, aparecer num lugar público e causar um problema ali com a comissão técnica. Não é o caso do Santos, não existe esse desconforto com ninguém no Santos, com os jogadores ou com a comissão técnica, tá? O desconforto que existe, que eu citei no comecinho, os torcedores ficaram incomodados, alguns conselheiros ficaram incomodados, algumas pessoas do entorno do Santos ficaram incomodadas com essa questão que a gente está debatendo aqui da imagem que é cobrada, poderia ter evitado, mas é o que eu falei, será que ele não tinha um compromisso comercial e era obrigado? Todas essas coisas que a gente está debatendo aqui, e tem a ver com o grau da lesão, os motivos que levaram o Neymar a ir até a Sapucaí, quanto tempo ele ficou, se de fato o problema que ele tem na recuperação atrapalhou, isso tudo a gente vai ficar debatendo no vazio, realmente, concordo com o Eric, porque a gente não tem a palavra dos médicos, a gente não tem a palavra específica do próprio Neymar. Então, a CBF tem uma palavra de clara... médico, desculpa, Joana, uma palavra de médico, pelo menos a gente tem. O Luiz Teixeira, na participação que fez no Sport TV News, disse que conversou com um fisiologista, que não é alguém que está acompanhando o caso, que disse o seguinte: virar à noite atrapalha o jogador por 48 horas, atrapalha o desenvolvimento. Sim. Mas aí é o que o Luiz explicou também. A gente conversou com um fisiologista, fisioterapeuta, hoje pela manhã eu também fiz isso, e a gente até estava conversando aqui antes do programa. Até o Luiz citou. Na questão do sono, não faz diferença você estar na Sapucaí ou na sua casa jogando videogame até às 6 da manhã. Você está prejudicando o seu sono de toda maneira. Então, a questão é ser público, A partir do momento que você faz isso, numa Sapucaí que está todo mundo te vendo, você vai ter que lidar com a cobrança. Justo ou não, você vai ter essa cobrança. E quando você é o Neymar, a repercussão vai ser grande. É maior. Assim, quando você... Ele é um jogador muito famoso, de muito talento. Há muito tempo. Há mais de uma década. Então, assim, ele sabe que tudo que ele vai fazer vai causar uma repercussão. Não adianta ficar chateado, não adianta achar que é perseguido depois, isso e aquilo, igual a gente já viu acontecer algumas outras vezes, o que se espera do Neymar, o torcedor do Santos, Mais uma vez eu vou puxar para esse lado. O que o torcedor do Santos quer do Neymar? Tá dentro de campo, jogando contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Flamengo, tentando decidir os jogos. Infelizmente, isso não aconteceu ontem.